Graças a Deus, estamos juntos outra vez nessa manhã de terça-feira, hoje dia 13 de janeiro, para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. E nós preparamos um programa todo especial para você nessa manhã. Dentro de instantes, o pastor Antônio Júnior dando continuidade à palavra que nós recebemos ontem. E você também terá a oportunidade de ouvir o cantor judeu messiânico Rionan Cohen. Quero convidá-los neste momento, antes de ouvir o pastor Antônio Júnior e o cantor Rionan Cohen, convidá-los para que juntos elevemos o nosso pensamento ao trono da graça, intercedendo por Israel. Nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos principalmente, Israel tem sido ameaçado de ser destruída pelo Irã, né? Os demais países da OLP querem riscar Israel do mapa, inclusive usando os Hezbollah, o Hamas, o Iêmen, e eles querem riscar Israel do mapa. Ora, Deus tem um propósito em todo o povo de Israel em abençoar as nações desde o patriarca Abraão. Lá no capítulo 12, o Senhor chamou o patriarca Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar, para uma terra que eu te mostrarei. E essa terra é a terra prometida a Abraão. E Deus tem um propósito, e esse propósito não pode ser frustrado, né? No livro de Jó, no capítulo 42, versículos 1 e 2, o Senhor nos diz, através de Jó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, Israel não pode ser riscada jamais do mapa. Então, vamos orar para que Deus continue guardando, preservando esta nação, para a qual Deus separou para abençoar todos os povos, todas as nações e todas as famílias da terra. Oremos. Pai, queremos te apresentar nesse momento o Estado de Israel, que nesses últimos anos, nessas últimas décadas, tem sofrido todo tipo de ameaça para ser destruída, para ser riscada do mapa. O antissemitismo tem tomado conta do mundo, da Europa, mas eu te peço em nome de Jesus, guarda, protege esta nação, este povo que se chama pelo teu nome. Portanto, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los agora com o cantor judeu messiânico Rionan Cohen. Es la promesa del Padre, herencia de los que creen. Y di que no temerá mi corazón, no temerá mi corazón, no temerá. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción. Borom, bom, bom, borom, bom, borom, bom, berom, 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 bom, borom, bom, berom. Si tú le alabas te goza, te alegras el corazón, y Dios honra al que le honra, esa es la bendición. Y di que no temerá mi corazón, no temerá mi corazón, no temerá. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción.
O Israel e Judá, como nós vimos hoje pela manhã, se confiava pelo fato do templo, pelo fato das leis, pelo fato da aliança. E por isso eles viviam do jeito que queriam, e Deus então trazia juízo sobre eles. A igreja precisa entender que não é pelo fato de ser membro de uma igreja, não é pelo fato de ter sido batizado quando criança, mas é simplesmente pela fé em Cristo Jesus, desenvolvida dia após dia, em uma vida de serviço, de unidade, de santidade, de tudo aquilo que caracteriza a igreja de Cristo. O que Pedro está dizendo aqui é que há uma diferença enorme entre o mundo e a igreja, e isso é perceptível pela própria igreja. A igreja entende isso, a igreja percebe isso, a igreja sabe a diferença. E aí então ele começa o seu argumento, e ele diz: sois raça eleita. O crente é um povo eleito pelo próprio Deus. É o que Pedro intenciona revelar, baseando-se no texto lá de Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 9. Vocês são um povo santo, que pertence ao Senhor, seu Deus, dentre todos os povos da terra. O Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos ou que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou da mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações a sua aliança, de amor com todos os que amam e obedecem os seus mandamentos. Então Pedro identifica que aqueles que creem em Cristo, como os escolhidos, assim como Deus escolheu Israel para ser, ou para ter um propósito especial dentro do seu plano redentor, Pedro está dizendo que nós fomos eleitos, e pelo fato de sermos eleitos, nós temos um grande privilégio, do qual deveriam todos os outros privilégios espirituais serem vividos pela igreja. A eleição, então, é a grande doutrina enraizada na graça de Deus, que o exalta e que promove a santidade. A eleição, amados irmãos, é essa doutrina muito bem estabelecida para a igreja primitiva. É tanto que você não vê no Novo Testamento textos exaustivos falando sobre eleição, porque a igreja entendia normalmente o que era eleição. Ela entendia que isso era de forma soberana, porque ela entendia quem Deus era, e ela estava de fato bem estabelecida nisso. Porque ela entendia que essa eleição em nós, pela graça de Deus, exaltava o próprio Deus, promovia a santidade e levava a mensagem para aqueles que precisavam. Não havia dúvida. Mas aí Pedro diz que nós somos sacerdócio real. E nós podemos dizer que Pedro empregou esse símbolo, combinando numa metáfora referente à realeza e ao sacerdócio. Esse conceito vem do texto de Êxodo 19:6. Serão meu reino de sacerdote, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Os sacerdotes, eles são aqueles que servem diretamente ao rei. Têm acesso direto ao rei, se deleitam na presença do rei, têm os privilégios do rei e por isso oferecem sacrifícios espirituais. Quem é sacerdote não deve ter dificuldade com o culto, e para esse momento litúrgico deveria ser os primeiros a estarem presentes. E aí Pedro traz essa realidade para a igreja. Sendo sacerdote real, esses são os que governam com Cristo. É estabelecido em sua autoridade.
e vive momentos de reinar junto com o Senhor. A salvação, ela une o crente a Cristo, e por isso ele nos torna sacerdotes reais. Portanto, visto que governamos com o Senhor em seu reino, igreja, devemos ser suficientemente qualificados. Então, olha o que Pedro diz sobre a igreja de Cristo. Ele diz que esse povo é eleito, que esse povo exerce um sacerdócio real, porque ele está na presença do rei. Ele está inserido, enxertado no seu reino. E portanto ele deve apresentar qualificações espirituais que ele descreve aqui. Então por isso que há essa diferença real entre igreja e mundo. Essa diferença é palpável para nós, amém, meus irmãos? E porque ela é palpável para nós, eu penso que o argumento dele depois descreve isso. Ele chama a igreja de uma nação santa. Essa natureza, essa separação, a palavra agion, que significa separada para o uso próprio do rei. Eu não sei se você está pensando isso, mas quanto mais eu avanço aqui, mais essa realidade de privilégio, de estar no reino, de poder exercer esse reinado com o Senhor na igreja, é de fato um privilégio para todos nós. Mas também nos chama a responsabilidade de venha viver mais isso, venha se aprofundar mais nisso, venha ter essa comunhão, experimente mais, afunde mais, escave mais. Eu percebo esse chamado, eu percebo esse trombone, ou megafone, melhor dizendo, de Deus, dizendo: venham meus filhos, venham para mais, experimente mais. Porque Pedro diz uma característica importante para esse apelo. E a característica que ele diz é que a igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso fala de possessão, isso fala de valor. Isso denota que o crente, ele foi adquirido, ele foi comprado por um alto preço, o sangue do Cordeiro. Isso nos diz que nós somos a possessão mais preciosa de Deus. Ele foca no relacionamento de posse íntima. Entende, meus irmãos? Porque a ideia vai se aprofundando para esse chamado, para entendermos que a igreja ela é essencial, para entendermos que esse momento que nós estamos aqui foi algo preparado na eternidade por Deus, decretado por Deus para usufruto nosso, aleluia. A sua presença, a adoração pública, a presença de Deus manifesta em nossos corações, manifesta da forma que Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer. E que a instituição, a administração, todas as coisas que paramentam a igreja diante das leis do país, como o nosso Brasil, são coisas secundárias, mas que essa reunião aqui é o ápice da igreja. Essa reunião aqui fala alto aos que passam na rua e olham aqui para dentro, seja qual a opinião que eles tiverem. Mas para nós, igreja que estamos aqui dentro, reunidos, há um significado infinito, profundo, aleluia, porque essa é a presença do Senhor. Nós somos um povo adquirido, comprado, pelo sangue do Cordeiro. É uma possessão preciosa. É uma possessão que foca no relacionamento. Então vamos nos relacionar com Ele.
Eu entendo, irmãos, que muitas vezes o pastor Bosco está aqui à frente, apela, venham para o culto, vamos para o culto. E às vezes se pensa porque os pastores estão chamando que a gente gosta de números. Mas não, a essência do chamado é a essência bíblica. A essência do chamado é aquilo que a Bíblia nos diz. Quem é a igreja, o que é a igreja. E que a responsabilidade do ajuntamento, do culto, da comunhão, ela é uma responsabilidade compartida entre liderança e congregados e membros. Ela não é uma responsabilidade apenas dos pastores, ela é uma responsabilidade comunicada a todos nós, porque é um privilégio estar na presença do Senhor, porque a gente não sabe o que poderia acontecer com as nossas vidas se nós estivéssemos em qualquer outro lugar. Porque a gente não entende, irmãos, e não consegue ver o tanto de livramento que Deus nos concedeu pelo único e simples fato de estarmos aqui nesta noite. Você é propriedade exclusiva de Deus, você é possessão de Deus. Foi um preço muito alto, muito caro o sangue, o sacrifício de um ser humano santo, 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 que verteu o seu sangue na cruz para nos perdoar de todos os nossos pecados e fazer com que nós sejamos um povo adquirido do Senhor. Isso não tem preço, não tem explicação. A gente só faz o que? Dizer, pregar, revelar, aleluia. Mas em tudo isso, nós temos um propósito final. É o que Pedro estabelece. Então quando Pedro nos chama e nos diz a nossa identidade, aleluia. Somos a raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Até aí a gente vai marchando, né, pastor Jair? E depois de ele estabelecer essa identidade, Pedro, ele declara a missão. Que flui. Missionária Francinete. Flui do crente. Missionária Francinete é aquela que pega no pé, né? Vamos evangelizar, ela é a líder de missões da igreja. É o papel dela. Mas cada crente devia fluir nessa identidade. Eu sou o primeiro aí. Eu vou. E aqueles que não podem ir deviam chorar. Meu Deus. Parece que tem uma alegria o crente, né? Vamos evangelizar. Senão eu vou estudar que eu tenho aula. Graças a Deus. Mas o que Pedro vai dizer aqui é que de fato essa vontade, essa responsabilidade, essa intenção, ela flui da identidade que ele descreveu. Se somos um povo de propriedade, se somos eleitos, se somos esse sacerdócio real que reina com o Senhor, missão é algo que flui. Ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa finalidade, esse propósito, essa expressão opus, a fim de que, para que, indica que a concessão desses 4 títulos não é um fim em si mesmo, mas tem um propósito prático e evangelístico. A identidade serve à missão. O ato, proclamar, anunciar, que está ali no grego também semelhante a evangelho, significa realmente contar completamente, anunciar em voz alta. É uma proclamação pública e visível. Aí no projeto missionário que a denominação faz, e aqui a gente copiou quando a gente vai para a feira, aí quando a gente chega na feira central, aí começa o bando de doido. João 3,16.
pega o microfone, pega o som e começa então a pregar o evangelho e cantar feito uns doidos. Aleluia. É uma doidice santa. É uma doidice que reflete a minha identidade. Eu fui chamado para isso. Eu fui escolhido para isso. Eu fui selecionado no ventre da minha mãe para isso. Portanto, mesmo que o mundo diga que são doidos, mas para Deus é a adoração expressa na sua missão, para que todos os povos o adorem. Nós estamos reconectando a criação com o Criador. Essa é a nossa missão. Esse é o propósito. Esse é o ato. E qual é o conteúdo? E eu penso que o próprio Pedro fala, o conteúdo são as virtudes, aretai. Refere-se às excelências, à bondade, à compaixão, à misericórdia, à graça, os sacrifícios, atos poderosos e o caráter de Deus. É isso que nós proclamamos. O propósito do povo de Deus é ser um megafone para as qualidades de Deus. E por quê? Porque, aí ele argumenta assim, o argumento de Pedro, ele vai logo dando uma canelada. Porque ele te tirou das trevas e colocou você na maravilhosa luz. É uma diferença enorme. Se antes eu estava cego, vivendo pelas minhas próprias concupiscências, agora eu estou na luz, vendo o norte, vendo o horizonte, vendo para onde é o caminho certo. E quem me baliza nesse caminho é a própria luz, o Senhor Jesus. Que fantástico! Que maravilha! O conhecimento de Deus, a salvação, a santidade e o reino, é para onde nós vamos? A luz. Ou na verdade, deixa eu consertar, é aonde nós estamos. É aonde nós estamos. O cristão então vive essa sua nova identidade, o sacerdócio real, em um novo contexto, na luz de Deus. Para realizar a sua missão, proclamar as excelências de Deus. A vida do crente, tanto em palavras quanto em ação, deve ser um testemunho do poder transformador de Deus. Porque o próprio crente é um testemunho vivo da mudança, da transformação. Às vezes, o mundo diz assim, matou, roubou, era promíscuo, e agora quer ser crente. O que é que aconteceu? Houve uma mudança. E embora seja o escárnio, mas o escárnio está apontando a mudança. Aí quando você vai conversar com uma pessoa dessas, Jesus transformou a minha vida, aleluia. É isso. É isso mesmo. Até o mundo testemunha da mudança de vida. Então 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 10, é essa declaração da nossa identidade teológica e da missão na prática da igreja. Ele ensina então que a identidade do crente é um dom da graça soberana de Deus. Ele nos elegeu, raça eleita. O crente então desfruta de uma dignidade, de um acesso a Deus, sacerdócio real. Ele reina com Cristo. Nós já desfrutamos, nós já estamos com o pé no reino e esperando definitivamente. É o já e o ainda não. O crente vive então uma vocação de santidade e separação. Nação santa, nós temos a mente inclinada para as coisas de Deus, totalmente diferente daquilo que foi concebido no mundo.
É por isso que a igreja é o único remanescente nessa sociedade caótica. É por isso que o Senhor ainda não veio, por causa da igreja. Ele espera que o número dos eleitos se complete, aleluia, por causa da igreja. E Deus poupa a igreja no meio desse mundo caótico. Essa nova condição tem esse propósito inegociável, viver de tal maneira que as ações e palavras glorifiquem a Deus diante do mundo que jaz nas trevas. Portanto, eu queria apelar para todos vocês que estão aqui, e meu apelo é o seguinte: não vivam mais na sombra, como um mendigo espiritual. Quando você foi coroado como sacerdote e realeza, o seu passado não define mais o teu presente. Você foi chamado das trevas, de toda a vergonha, do medo, da falta de sentido, para viver na maravilhosa luz do Senhor. Então, deixe essa luz invadir o teu ser, a tua vida, os teus negócios, a tua família. Deixe essa luz inundar o teu ser, o teu coração. Receba a coroa, viva o seu propósito. O seu chamado é agora. Não são palavras vazias, mas você é chamado para viver essa excelência de proclamar. Quando você fala a palavra de Deus, você fala com uma autoridade divina, direta do céu. Então não permita que o mundo faça tropeçar nessa pedra de honra. Anele ao Senhor, abrace ao Senhor, abrace quem Deus disse que você é, e use a sua voz e a sua vida para mostrar ao mundo o quão maravilhoso é aquele que o resgatou. E Ele nos resgatou para sermos luz, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa. Ele nos chamou para ser igreja. Por isso que a igreja é essencial. E pode o inferno se levantar juntamente com todo o mundo, que a igreja jamais será destruída. Porque a igreja, ela continuará para todo sempre. E eu já comecei nela, em Cristo Jesus. Agradeço a todos que estiveram conosco, esperando nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá, mira el que guarda Israel. Inne Eloyanu, Eloy Shai, Eloy Shai.